O universo que observamos parece uma tapeçaria contínua e sem costuras. Ao olharmos para as estrelas ou para o horizonte, temos a sensação de uma fluidez absoluta, onde o movimento e a distância se fundem em uma linha infinita. No entanto, se mergulharmos profundamente na estrutura da realidade, para além das células, dos átomos e até mesmo das partículas subatômicas, a suavidade do cosmos começa a desaparecer. Pense na tela de um monitor de altíssima resolução. De longe, as imagens são nítidas e orgânicas, mas ao aproximar uma lente de aumento poderosa, você descobre que tudo é composto por pequenos pontos isolados. Visualize que o próprio tecido da realidade, o chamado espaço-tempo, também possui esses pontos fundamentais. Estamos prestes a entrar em um reino onde a nossa intuição falha e onde as leis conhecidas da física se transformam em algo completamente novo. Bem-vindos à escala de Planck. A jornada para o coração da matéria começou muito antes de termos as ferramentas para enxergar o invisível. Filósofos gregos, séculos antes de Cristo, já debatiam se a matéria era divisível ao infinito ou se existia uma unidade mínima e indivisível. Essa busca permaneceu no campo da filosofia até o início do século XX, quando um físico alemão chamado Max Planck tropeçou em uma verdade que mudaria o curso da história humana. Ele estava tentando resolver um problema prático sobre a radiação de objetos aquecidos, algo que a física clássica não conseguia explicar. Para encontrar a resposta, ele foi forçado a aceitar uma ideia radical. A energia não flui como um rio contínuo, mas é entregue em pacotes discretos, que ele chamou de quanta. Considere o impacto dessa descoberta. Se a energia é dividida em pacotes, o que mais no universo poderia ser quantizado? Essa pergunta abriu as portas para a mecânica quântica e nos levou a questionar a própria natureza do espaço e do tempo. Até aquele momento, pensávamos no espaço como um palco vazio e eterno, onde os eventos acontecem. Mas Planck introduziu constantes fundamentais da natureza que, quando combinadas, revelam um limite absoluto para o que podemos medir. Esse limite é a escala de Planck. Ela representa o menor comprimento que possui significado físico. Para entender o quão pequeno isso é, considere que, se um átomo fosse expandido até o tamanho de todo o universo observável, o comprimento de Planck seria equivalente à altura de uma árvore comum. É uma dimensão tão ínfima que desafia qualquer tentativa de representação mental direta. Abaixo desse limiar, a nossa compreensão atual da ciência simplesmente deixa de funcionar. A relatividade geral de Einstein, que descreve a gravidade e o movimento dos planetas com perfeição, trata o espaço-tempo como um tecido liso e elástico. Por outro lado, a mecânica quântica descreve o mundo das partículas como algo inerentemente incerto e granulado. O problema surge quando tentamos unir essas duas visões na escala de Planck. Nesse nível, a gravidade se torna tão forte e as flutuações quânticas tão violentas que o conceito de antes e depois, ou de aqui e começa a perder o sentido. Pense em uma superfície de oceano vista de um avião. Ela parece perfeitamente plana, mas para quem está em um bote salva-vidas, a realidade é feita de ondas caóticas e espuma. Os físicos chamam esse estado primordial de espuma quântica. Visualize que, nesta escala, o espaço não é um vazio estático, mas uma estrutura dinâmica que borbulha com energia. Pequenos buracos negros podem surgir e desaparecer em frações de segundo quase nulas. É aqui que os pixels da realidade se revelam. Se o espaço-tempo é de fato granulado,
Isso significa que não existe um movimento verdadeiramente contínuo. Em vez disso, a passagem de uma partícula de um ponto a outro seria como o salto de um personagem em um videogame entre um pixel e outro da tela. Essa ideia sugere que o universo possui uma resolução máxima, uma taxa de atualização fundamental que governa tudo o que existe. A busca por essa confirmação experimental é um dos maiores desafios da ciência moderna. Como não podemos construir microscópios poderosos o suficiente para enxergar a escala de Planck, os cientistas buscam pistas em eventos cósmicos de energia extrema. Astrônomos observam a luz de galáxias distantes, esperando detectar minúsculos atrasos que poderiam indicar que os fótons estão tropeçando na granulação do espaço-tempo durante sua viagem de bilhões de anos. Além disso, pesquisadores utilizam modelos avançados, auxiliados por inteligência artificial, para simular como essas flutuações primordiais influenciaram a criação das primeiras galáxias logo após o início do universo. Considere a possibilidade de que vivemos em um holograma. Algumas teorias modernas sugerem que toda a informação de um volume de espaço pode estar codificada em sua fronteira, de forma semelhante a como um adesivo bidimensional projeta uma imagem em 3 dimensões. Se isso for verdade, os pixels que discutimos na escala de Planck não seriam apenas blocos de construção, mas bits de informação pura. O universo, em sua essência mais profunda, não seria feito de matéria ou energia, mas de dados organizados. Essa perspectiva transforma a física em uma forma de computação cósmica, onde as leis da natureza são o algoritmo que processa a realidade. Pense no que isso significa para o nosso entendimento sobre o início de tudo. No momento do Big Bang, todo o universo conhecido estava concentrado em um espaço menor do que a escala de Planck. Entender esse limite é, portanto, entender o nascimento do próprio tempo. É o ponto onde a ciência encontra o mistério absoluto. Ao estudarmos os pixels do espaço-tempo, não estamos apenas olhando para o muito pequeno. Estamos buscando a regra de ouro que unifica todas as forças da natureza, da queda de uma maçã ao brilho das supernovas. A escala de Planck nos lembra que somos parte de uma estrutura incrivelmente complexa e precisa. Embora nossos sentidos percebam um mundo sólido e constante, a realidade subjacente é uma dança vibrante de probabilidades e geometrias invisíveis. Cada movimento que fazemos, cada pensamento que temos, ocorre sobre uma rede de unidades fundamentais que sustentam a existência. Ao final desta jornada, fica a percepção de que o cosmos é muito mais estranho e maravilhoso do que poderíamos considerar em nossos sonhos mais audaciosos. Continuamos a olhar para o céu e para o átomo, sabendo que, em algum lugar entre as estrelas e os pixels, reside a resposta para quem realmente somos e qual é o nosso papel nesta vasta simulação natural.